Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca Concurso 1073 parte 1. A parte 2 será postada assim que chegarmos a 50 curtidas neste vídeo. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca Concurso 1073 parte 1. Primeiro jogo Flamengo e São Paulo pela Série A. O Flamengo está em segundo colocado na Série A, com 31 pontos. Em 18 jogos teve 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Marcou 30 gols e tomou 23. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Como mandante está em sétimo lugar na Série A. Em casa teve 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como visitante está em quarto lugar na Série A. Fora de casa teve 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o São Paulo está em nono colocado na Série A, com 26 pontos. Em 18 jogos teve 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Marcou 23 gols e tomou 18. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em terceiro lugar na Série A. Em casa teve 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante está em 19º lugar na Série A. Fora de casa teve 4 empates e 4 derrotas. Segundo jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta pela Série B. O Botafogo de Ribeirão Preto está em 10º colocado na Série B, com 32 pontos. Em 21 jogos teve 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Marcou 15 gols e tomou 23. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em 13º lugar na Série B. Em casa teve 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Como visitante está em 6º lugar na Série B. Fora de casa teve 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Ponte Preta está em 13º colocado na Série B, com 26 pontos. Em 22 jogos teve 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Marcou 14 gols e tomou 19. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 11º lugar na Série B. Em casa teve 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 15º lugar na Série B. Fora de casa teve 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Terceiro jogo Volta Redonda e Operário pela Série C. O Volta Redonda está em 5º colocado na Série C, com 26 pontos. Em 16 jogos teve 8 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Marcou 27 gols e tomou 16. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Como mandante está em segundo lugar na Série C. Em casa teve 6 vitórias, 1 empate e uma derrota. Como visitante está em 12º lugar na Série C. Fora de casa teve 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Operário está em primeiro colocado na Série C, com 29 pontos. Em 16 jogos teve 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Marcou 16 gols e tomou 9. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Como mandante está em primeiro lugar na Série C. Em casa teve 6 vitórias e 3 empates. Como visitante está em 6º lugar na Série C. Fora de casa teve 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Quarto jogo Botafogo e Internacional pela Série A.
O Botafogo está em primeiro colocado na Série A, com 44 pontos. Em 18 jogos teve 14 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 32 gols e tomou 10. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em primeiro lugar na Série A. Em casa teve 9 vitórias. Como visitante está em primeiro lugar na Série A. Fora de casa teve 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Internacional está em 12º colocado na Série A, com 24 pontos. Em 18 jogos teve 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Marcou 16 gols e tomou 20. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 9º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 9º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Quinto jogo Atlético Mineiro e Bahia pela Série A. O Atlético Mineiro está em 10º colocado na Série A, com 24 pontos. Em 18 jogos teve 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Marcou 21 gols e tomou 17. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em 17º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 3º lugar na Série A. Fora de casa teve 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Bahia está em 16º colocado na Série A, com 18 pontos. Em 18 jogos teve 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Marcou 18 gols e tomou 24. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante está em 13º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 15º lugar na Série A. Fora de casa teve uma vitória, 3 empates e 5 derrotas. Sexto jogo Chapecoense e Atlético Goianense pela Série B. O Chapecoense está em 18º colocado na Série B, com 19 pontos. Em 21 jogos teve 4 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Marcou 22 gols e tomou 27. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em 16º lugar na Série B. Em casa teve 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Como visitante está em 19º lugar na Série B. Fora de casa teve uma vitória, 3 empates e 6 derrotas. Já o Atlético Goianense está em 12º colocado na Série B, com 28 pontos. Em 21 jogos teve 6 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Marcou 28 gols e tomou 32. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 8º lugar na Série B. Em casa teve 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Como visitante está em 16º lugar na Série B. Fora de casa teve uma vitória, 5 empates e 4 derrotas. Sétimo jogo América Mineiro e Goiás pela Série A. O América Mineiro está em 20º colocado na Série A, com 10 pontos. Em 17 jogos teve 2 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Marcou 19 gols e tomou 40. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 20º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Como visitante está em 20º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 empates e 6 derrotas. Já o Goiás está em 15º colocado na Série A, com 19 pontos. Em 18 jogos teve 5 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Marcou 17 gols e tomou 27. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Como mandante está em 15º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 14º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.